Oi pessoal, tudo bem? É a Patrícia do blog da Patrícia Ramiro. Hoje eu tô aqui de volta para conversar um pouquinho com vocês e mostrar a minha Bíblia nova, né? Eu achei até que eu já tinha colocado esse vídeo no ar, mas na verdade eu falei sobre o Bible Journal e não falei especificamente da Bíblia. Então eu vou mostrar ela aqui para vocês e qual que é o material que eu mais gosto de usar, de trabalhar nela, porque ela não tem uma folha com a gramatura muito grossa, ela é uma folha de Bíblia mesmo, então ela é fininha. Então alguns dos meus materiais eu não consigo utilizar nela porque iria ultrapassar para outra folha, né? Por exemplo, essas canetinhas assim, ó, Stabilo, compacto, elas transferem os marcadores de texto, transfere também, então não é legal trabalhar com isso. Então, buscando algo, na gringa, né, eu vi que existe um tipo de giz, eu não sei explicar pra vocês, é um marcador em gel, tá? Mas aqui no Brasil é bem difícil, mas há um bom tempo atrás eu encontrei no Carrefour esse daqui, ó, que é o Color Gel. Vou deixar mais perto aí pra vocês verem. E ele tem 6 cores, ó, como se fosse marcador, tá vendo? Um azul, um roxo, um rosa, um laranja, um amarelo e um verde. E a ponta dele é macia, ele é de gel mesmo, é como se fosse um giz de gel. E ele não transfere assim na capa da Bíblia, na folha da Bíblia, ó. Não sei se vai dar pra ver, eu tô bem longe da câmera, então espero que esteja mostrando pra vocês. Ele chega a ser até transparente, ó, não sei se vai dar pra vocês verem. Bom, e aí eu tenho utilizado ele para marcar a minha Bíblia, né? Na minha Bíblia de estudo, que é a Plenitude, que já tem um vídeo, eu vou deixar nos cards aqui pra vocês, eu uso mais de uma cor. Por exemplo, eu tô fazendo um estudo sobre Jesus, e aí eu defini que a cor do estudo de Jesus é laranja. Então tem algumas páginas aqui que eu marquei de laranja. Não sei se eu consegui encontrar alguma aqui para mostrar para vocês. Acho que tem mais em Mateus. Então, ó, não sei se dá pra vocês verem, mas aí eu marquei de laranja e as minhas devocionais eu marco de rosa. E aí tem as outras cores, porque aí dependendo do estudo que eu fizer, cada estudo vai ter uma cor. As minhas duas Bíblias, a folha dela é muito fina, tá? Esse giz, ele chega a aparecer depois de um tempo, um pouquinho do outro lado da folha, mas não tanto quanto o marcador. Quando eu passo o marcador nas folhas da minha Bíblia, ela marca muito, e aí o verso da página fica parecendo que foi ele que eu marquei, não foi. Assim, é bem indicado vocês utilizarem lápis de cor em Bíblias bem fininhas, tá? Eu gosto bastante, eu tenho esses daqui, ó, que é da Tris, que são as cores pastéis. Eu gosto das cores pastéis. Mas eu também tenho esse daqui que é da Maped, não sei como é que é, são os neons. Então são 6 cores neons, 12 pastéis e lápis de cor normal e tem um aquarelável, né? E tem os metálicos, esse metálico e o aquarelável é da Faber-Castell. E eu já também marquei várias vezes a minha Bíblia de estudo com os metálicos e os lápis de cor. Esse é o mais ideal porque ele não transfere mesmo, mas ele fica um pouco apagado às vezes, né? E aí eu quis um em gel como, né, infelizmente não estou lá nos Estados Unidos, né, e para trazer para cá demora muito, então eu utilizei esse em gel. Então eu tô aqui com a minha Bíblia, eu vou mostrar para vocês. As primeiras páginas que eu fiz de devocional na minha Bíblia, eu acabei marcando com lápis de cor. O lápis de cor, deixa eu ver se dá para trazer mais perto. O lápis de cor pastel, ó. Aqui tá com lápis de cor pastel, tá vendo? Ele não ultrapassa para outra página, não fica nenhuma marca, porém ele fica muito
muito fraco, não gostei tanto. Então eu optei por procurar um material em gel. Então aí aqui, por exemplo, ó, tá a marcação em gel, tá vendo? Ele aparece um sombreado, ó. Aparece um sombreado, mas ele não transpassou, tá? Mas ele fica bem marcadinho. Então eu optei por trabalhar então com esse material aqui, ó, Color Gel. Deixa eu focar para vocês. Color Gel. E aí o rosa é a cor que eu uso para marcar as devocionais, tá? E aí os outros estudos, dependendo do assunto, eu utilizo uma cor. Porém, nessa Bíblia aqui, que é a que eu quero mostrar para vocês, que é a Bíblia Verdadeira Identidade, eu só tô, por enquanto, fazendo a devocional. Aí na Bíblia Plenitude eu tenho marcado mais os estudos, porque aí os estudos eu copio no caderno e aqui não tem espaço para anotações, né? Mas vamos lá, a Bíblia Verdadeira Identidade, como vocês podem ver, é essa Bíblia bem bonita, né? Eu preciso até fazer uma capinha transparente, igual a que eu tenho na outra, para proteger ela, porque dá dó de ela ser tão linda. A lateral dela é toda prateada. Eu acho que eu já mostrei ela para vocês, mas ela tem aqui o índice geral, ela tem umas explicações de como que essa Bíblia funciona, dos itens que se encontra nela, né? Então ela tem uma seção de mitos, tem uma seção de pergunte-me, de conversas, de ele é, em discussão, tem uma introdução para cada livro, né, dizendo as coisas principais, né, em que época que foi escrito, por quem, né, e alguns artigos, tá? A tradução é a Nova Almeida atualizada, e aqui tem uma página explicando melhor sobre essa tradução. Deixa eu escurecer um pouquinho a câmera, que eu acho que vai ficar mais fácil para mostrar para vocês. E ela toda decorada assim, bem bonita, né? Então assim, ó, no início de cada livro tem, então, falando introdução, dizendo a divisão do que quer dizer cada parte, né, desse livro, quem foi o autor, o público-alvo, a data estimada, o pano de fundo, é o que estava acontecendo naquela época historicamente, né? Um versículo de memorização e o tema para reflexão que você tem que aprender nesse livro, né? E aí começa, ela não tem, que nem a minha Bíblia Plenitude, ela tem 2 colunas, né, de texto. Aqui ela tem uma coluna só, maior, e tem a lateral. Normalmente a lateral ela é livre, tá? Porém, existem algumas seções que aparecem na lateral, como essa daqui. Não sei se vai dar para vocês verem. É muito difícil gravar desse jeito, eu não estou acostumada, gente. Essa daqui, ó, é uma seção do Ele é. Aí fala que ele é o Criador. Então, algumas laterais vão estar escrito algum tipo de explicação que faz parte daquelas seções. Na parte de baixo, nós temos as marcas de referências a outros textos que estão colocados em algum lugar aqui, né, do texto. Os títulos normalmente estão nesse tonzinho rosado, né? É um rosado avermelhado. E em algumas páginas, na maioria, tem a lateral para você poder fazer a sua anotação ou a sua arte, tá? Como eu falei, a folha dela é bem fininha. As minhas canetas, elas acabam ultrapassando o outro lado. Então, eu estou usando caneta comum mesmo para escrever, porque aí não ultrapassa tanto pro outro lado, só fica uma sombra. E eu gosto, como eu não sei muito desenhar, e às vezes eu não tô com tanta inspiração assim, ou até tenho inspiração, mas não sei desenhar o que eu me inspirei, então eu tenho adesivos. Eu comprei etiqueta, aquela etiqueta que é a folha inteira. Eu procuro na internet adesivos que tem a ver com coisas bíblicas, né? Tem alguns adesivos, tem um washi tapes, e aí eu mesclo então escritos com os adesivos, né? Algumas páginas eu marquei aqui com um post-it, com alguma setinha, né, para
as que eu já fiz alguma arte, mas eu não marquei todas, eu confesso para vocês. Eu tô tentando colocar a data em lápis para lembrar de quando que eu li esse capítulo, porque toda vez que eu tenho um versículo anotado, eu leio o capítulo todo, né? Aqui tá anotado ainda de lápis, que foi esse lápis pastel aqui, ó, da atriz. Mas como eu falei, fica bem clarinho, eu queria uma outra opção, então aí eu comecei a trabalhar com esse daqui que eu já mostrei pra vocês, né? Vamos ultrapassar aqui, então ela tem algumas em discussão, ó. Quando nesse texto tem algum tema que gera uma discussão, ele coloca aqui pra você pensar. Mitos, que aí ele vai falando coisas que a gente acha que é verdade, mas que perante a palavra não é, né? Então é bem bacana. Sempre que tem uma mulher, como essa Bíblia é voltada para mulher, sempre que tem uma mulher na história, ele coloca uma seção chamada Pergunte-me, que é como se fosse uma entrevista com essa mulher para a gente conhecer mais sobre ela, tá? E ela em discussão é muito bonita, muito bacana essa Bíblia. O único problema que eu vejo nela é a gramatura da folha, porque se fosse mais grossa a gramatura da folha, a gente poderia fazer mais artes com as canetinhas, sabe? Que não dá pra fazer. Certo? Ó, aqui ó, Sara e assim por diante, tá? Deixa eu pegar aqui as próximas devocionais. Ultimamente as minhas devocionais estão mais no Novo Testamento, mas temos algumas também perdidas aqui. Aqui nós temos uma devocional no Salmo, e aí eu colei post-it, adesivo, porque aí no post-it eu posso escrever com a canetinha e não vai transpassar. Na parte de Salmos, ele acaba tendo uma lateral maior desse lado da folha aqui, ó, tá? Aqui eu mesclei post-it, adesivo, scrapbook, papel de scrapbook. E eu marco ou com post-it ou com essa negocinho aqui que é um post-it plástico, né? Aqui eu já tô marcando com esse trabalho aí do Color Gel, ó. E aqui também tem scrapbook, adesivo, washi tape, uma mescla e o que Deus falou comigo, né? Tem algumas páginas aqui no meio que eu acabei não marcando, ó. Alguns livros fica com um espacinho no lado de dentro também, então dá pra você usar a lateral e usar o lado de dentro também, ó, como esse aqui, ó, de Isaías, ó que área grandona que ficou desse lado, né? Já cheguei a marcar também, ó, com washi tape, colocando um pedacinho de washi tape dobradinho, ó. Dá pra fazer um tipo de marcador também. E aqui eu usei post-it e adesivo e cortei as pontinhas do post-it com furador. Aqui, ó. Às vezes, até nessa parte lateral de explicação, tem coisas importantes para você marcar, ó. Não só o versículo, né? Aqui acabei trabalhando nas duas páginas, ó, já fiz a devocional nessas duas. Aqui eu trabalhei o washi tape, adesivo.
Aqui ainda tava de lápis a marcação. Aqui eu até arrisquei um leve desenho aqui. Acho que não vai dar pra focar direito pra vocês verem. Esse daqui eu até coloquei um adesivo aqui no meio do texto, ó, que tinha um espacinho. Dá pra ver que estamos falando sobre amor aqui nessa parte, né? Essa aqui eu nem coloquei marcação, mas se eu não me engano foi a minha página de hoje. Esse daqui eu peguei um post-it desses de marcação e cortei a pontinha também com furadora e ficou super diferente. Aí aqui, ó, eu acabei não colocando. Ficou diferente. Algumas vezes eu escrevo em inglês, outras vezes em português. Eu treino muito, eu leio a Bíblia também em inglês. Sempre a palavra que eu leio em português eu leio em inglês para ir me habituando. Olha como fica bem forte a marcação, até parece um marcador de texto, ó. E do outro lado fica só uma sombra, mas não transpassa. E é isso. Aqui no final da Bíblia, vamos lá na parte final, depois de Apocalipse, tem os auxílios e aí a gente tem um índice por assuntos, tá? Então, por exemplo, abandono, aborto, abuso sexual, aceitação e etc. Aí tem esse índice aqui que você vai baseado nos assuntos, bastante página, esse índice para você encontrar, né, sobre o que você está querendo buscar. E aí por sessão, né, também. Aqui existe uma opção de plano de leitura, uma visão geral da Bíblia em 60 dias, 30 dias com Jesus, que é o que eu comentei com vocês, o 30 dias com Jesus. Eu tô marcando de laranja, tá? Eu tô fazendo esse, só que eu não tô fazendo todos os dias, porque tem dias que não dá pra fazer tudo, né? Tem 30 dias de pergunte-me qualquer coisa, eu conheço as mulheres da Bíblia, então eu estudo mais voltado para as mulheres. 30 dias de conversa, tem diversos assuntos, e 30 dias de conhecendo Deus, onde tem a opção onde tem a seção do Ele é. Aqui nós temos alguns artigos, tá? Enfim. E aí, claro, eu usei essa última página da Bíblia, que é onde tem as traduções, né, os endereços da Sociedade Bíblica do Brasil, que é quem compôs essa Bíblia, para fazer os testes das minhas canetinhas e ver se elas transpassavam a folha, e algumas transpassaram, e essas que transpassaram eu acabo não utilizando. Então é isso aí, pessoal. Então essa aqui é a minha Bíblia de estudo devocional, tá? Onde eu tô fazendo as minhas devocionais com arte do Bible Journal, e eu não tinha mostrado ela ainda assim para vocês, e depois a gente pode fazer um vídeo um dia só falando de cada devocional, mas se você quiser, você pode me seguir no Instagram. Todo dia eu publico a devocional do dia, a arte que eu fiz e que Deus falou comigo a respeito daquele versículo-chave, daquele texto.
e você pode estar acompanhando lá. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informação a minha rede social do Instagram para você me seguir lá, tá certo? Então um beijo e até a próxima. Tchau!